Bom dia. Pessoal, eu queria iniciar agradecendo a UVA por nos receber. E assim, a segunda vez que eu venho aqui, nós somos tão bem recebidos, né? E eu participo da diretoria da associação e eu sei que tem muita gente da UVA trabalhando por esse evento. Então, eu fico imensamente grato, porque se tudo isso que vocês estão vendo de fato acontece, é porque tem muita gente aí engajada e gente do programa de filosofia, da pós-graduação. Então, muito obrigado, né? É o que eu poderia dizer. E gostaria de agradecer sempre o Aguinaldo. Eu sempre faço menção ao Aguinaldo, porque o Aguinaldo foi aquele que, em 2005, reuniu os pesquisadores de filosofia da religião, e nós tivemos aí o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Religião em Brasília, e hoje já é um evento consolidado, né? O 11º, o primeiro Congresso de Filosofia da Religião Internacional aqui no Nordeste, primeira vez que a associação traz para o Nordeste, né, para Sobral. Então, muito obrigado, Aguinaldo, muito obrigado a todos que estão trabalhando nesse evento. Bom, eu não costumo ler, né, o que eu escrevo, né, eu costumo explicar, mas geralmente tem mais tempo. Então, para ser bem justo aí com o tempo e não exceder, dessa vez, a primeira vez eu vou ler um texto, mas eu vou ler devagarinho, tá? Não vou sair correndo, não. Para que, de fato, vocês possam compreender e fazer as considerações de vocês. Eu sempre entendo um evento como esse como uma possibilidade da gente melhorar, né, o que foi pensado, para que depois isso possa ser publicado. Então eu preciso, claro, da colaboração de vocês. Então fiquem à vontade para depois fazerem as críticas. Não fiquem muito à vontade também, tá? Estou brincando. Vamos lá. Então, o tema, o título, né, Subsídios para uma Teoria Geral da Religião. Bom, um dos grandes desafios para quem se propõe a estudar religião é definir religião. São muitas as tentativas de definição, e nós vemos isso pelas classificações, né? Existem várias formas de classificar as possíveis definições. Eu costumo classificar como paradigma normativo, paradigma interpretativo. Não é esse o tema, mas são muitas as tentativas, de modo que, por vezes, essas tentativas paralisam os pesquisadores, né? Isso causa uma certa indiferença epistêmica. Ora, são tantas definições, então não dá para definir religião. Bom, a fim de enfrentar esse desafio da definição, que é um desafio típico do filósofo, mesmo que seja um desafio embrionário, o que eu pretendo apresentar aqui, a ideia de fato, elaborar uma definição e formular, talvez, uma teoria geral da religião. Então, ao falar dessa teoria geral, a definição de religião vai aparecer. Claro que talvez eu não consiga apresentar toda essa teoria que eu tenho pensado. A hipótese que eu quero justificar é a seguinte: a experiência do sagrado estabelece as bases para a experiência religiosa do sagrado. E é justamente essa última que eu vou chamar de religião. Então tem uma diferença aí entre a experiência do sagrado e a experiência religiosa do sagrado. Eu estou dizendo que a experiência do sagrado estabelece as bases para aquilo que eu tenho chamado de experiência religiosa do sagrado. Eu vou explicar isso com mais calma, mas isso posto, eu queria só destacar o meu caminho. Então, num primeiro momento, eu quero apresentar de forma geral aquilo que eu chamei de domínio dos valores e domínio dos fatos. Eu vou falar disso de uma forma geral, desses dois domínios. E depois eu quero especificar, falar um pouquinho, de uma forma mais, fazer uma análise do que seria o domínio dos valores, o que seria o domínio dos fatos, e por fim, se der tempo, eu apresento aqui algumas notas conclusivas. Bom, domínio dos valores e domínio dos fatos. Ao estudar as religiões,
nos deparamos com dois domínios, né? Ou conjuntos. Domínio dos valores e domínio dos fatos. De forma mais geral, nós podemos dizer que o domínio dos valores é subjetivo. Depende da relação do homem com o mundo. Então, trata-se da experiência pessoal. Aquela experiência que somente o indivíduo tem acesso. Nas religiões, o domínio dos valores manifesta-se como reconhecimento de uma divindade, reconhecimento da santidade ou da sacralidade, o reconhecimento pelo indivíduo de que num dado momento houve uma experiência que ele chama de sagrada, né? Ou uma mensagem foi dada a alguém e ele interpreta essa mensagem como uma mensagem sagrada. Então, como nós sabemos que aquele indivíduo reconhece essa experiência como sagrada? Por meio de proposições. Então, o indivíduo, ele fala dessa experiência, né, e ele elabora uma proposição destacando que essa experiência foi uma experiência sagrada. E, é claro, eu vou, quando eu aprofundar o domínio dos valores, eu vou estabelecer alguns critérios por meio dos quais, geralmente, os indivíduos dizem que essa experiência é uma experiência do sagrado. Então, é isso que eu estou chamando de domínio dos valores, né? Um domínio subjetivo. Já o domínio dos fatos é objetivo. É um dado empírico, como as estrelas, as plantas. Nas religiões, esse domínio empírico se manifesta como textos sagrados, narrativas míticas, ritos, vida em comunidade, orações, templos e etc. Então, veja, o domínio dos fatos é empírico, é objetivo. Né? Você aponta, é aquilo, é um objeto. Bom, ambos, tanto o domínio dos valores quanto o domínio dos fatos, fazem parte da epistemologia das religiões. Né? Para cada um desses domínios, nós encontramos problemas específicos. Por exemplo, no domínio dos valores. Como uma dada experiência é reconhecida como sagrada? Eu vou tentar responder essa pergunta na medida do possível. Quanto ao domínio dos fatos, uma questão. Por que tal objeto é sagrado? Né? Bom, cabe agora, então, analisar esses dois domínios com mais cuidado, pois eles podem servir como subsídios para uma teoria geral da religião. Então, passo a falar do domínio dos valores. Ao domínio dos valores pertence a experiência do sagrado. A experiência valorativa, em geral, se explica a partir da relação de seus componentes. Quais são esses componentes? São três. O ser cognitivo senciente, os objetos e as proposições valorativas. Então, o que seria o ser cognitivo senciente? É aquele que percepciona pelas sensações, que sente, que quer, que pensa, que elabora crenças, que raciocina, que imagina e memoriza. Os objetos são todos aqueles dados dos sentidos. Então, eu vou falar de dados dos sentidos, como afirmava o Russell, né? Aquelas informações percepcionadas como cor, som, odor, forma, que se apresentam de forma imediata a esse ser cognitivo senciente. É isso que eu estou chamando de objeto, os dados dos sentidos. E o terceiro ponto, as proposições valorativas, que são o resultado da relação entre esse ser cognitivo senciente e os objetos, os dados dos sentidos. Então eu tenho um ser cognitivo senciente, os dados e as proposições que eu elaboro a partir dessa relação. Né? Então, as proposições valorativas são, então, resultado dessa relação que há pouco eu havia destacado. Então, o conteúdo percepcionado é expresso por crenças, por proposições valorativas das mais variadas. Por exemplo,
João ama Maria, ou Maria tem empatia, né? Eu estou elaborando proposições valorativas a partir de uma relação. Dentre essas proposições valorativas gerais, há aquelas que pertenceriam de forma mais específica ao conjunto experiência do sagrado, e é isso que me interessa. Mas quais são essas proposições que pertenceriam ao conjunto experiência do sagrado? E aqui uma tentativa de definir o que é experiência do sagrado. Vocês percebem que eu estou mexendo aqui num vespeiro, mas vamos lá. Tais proposições precisariam conter 3 propriedades, as quais eu chamo de propriedades valorativas do sagrado. Então, quais são essas 3 propriedades que uma proposição precisaria ter para que aquela experiência seja considerada uma experiência do sagrado? Primeira propriedade, ser raro, né? Isso precisa aparecer na proposição. Ser insólito, único. Ser separado, né? Distinto, autônomo, independente, misterioso, né? A ideia de ser mistério é aquilo que é separado. E, por fim, ser poderoso, né? Por exemplo, um ser que cria, mantém ou destrói algo, auxilia, impede ou é indiferente, salva, condena ou não se aplica, né, uma realidade que salva e condena. Então, um ser cognitivo senciente relaciona-se com os dados dos sentidos de um objeto e desse contato elabora proposições que, se possuírem essas 3 propriedades valorativas na proposição, trata-se de um ser que é raro, um ser separado e um ser poderoso, então a proposição pertenceria ao conjunto experiência do sagrado. Então, é importante destacar que tais propriedades valorativas do sagrado, eu chamei de ideias universais, né? Ubíquas, né? Ou seja, que se repetem em várias experiências particulares. Bom, eu gostaria de destacar aqui um exemplo, né, de uma proposição que teria essas 3 propriedades. Por exemplo, se eu digo assim, céu, terra e mar manifestam seres supremos. Né? Céu, terra e mar manifestam seres supremos, como algumas religiões arcaicas. Né? Então, eu elaborei aqui um texto, né, para a gente pensar aqui. Imagina uma pessoa que contemple a terra e nela veja a riqueza ordenada da vegetação, a vida dos animais, em que cada espécie conserva características que lhes são próprias e as legam a seus descendentes. Além disso, essa pessoa, olhando, né, a realidade, ela admira a força dos mares, as ondas que chocam nas rochas, né, os mares que abrigam as mais variadas seres, inclusive seres milenares. E, por fim, essa mesma pessoa se volta para os céus e percebe que o céu tem uma relação com a terra, que os astros podem interferir nas plantações, pode interferir no chamado humor, né, das marés. Bom, essa experiência ela é capaz de fornecer os dados dos sentidos a seres cognitivos sencientes, e esses dados são usados para formar proposições que, se essa proposição possuir as propriedades valorativas do sagrado, ser raro, ser separado e ser poderoso, então descreveria uma experiência do sagrado. Nesse exemplo acima, eu imaginei um caso de valoração dos dados dos sentidos que poderia ser expresso pela seguinte proposição: céu, terra e mar manifestam seres supremos. Bom, por que isso? Porque se a gente começar a analisar essa afirmação, o que nós vemos? Terra, céu e mar manifestam, nesse caso, nesse exemplo, a seu modo, certa raridade. Olha só, ser raro. Com características muito peculiares, como dar vida à vegetação, né? Dar abrigo para o mundo animal e para o mundo humano.
Segunda característica, além disso, são distintos, né, no sentido de separados por sua autonomia, que ultrapassa todo entendimento humano e segue despertando aquilo que é misterioso. Céu, terra e mar desperta aquilo que é misterioso. Por fim, céu, terra e mar conservam consigo uma áurea de poder que aterroriza quando a terra treme e tudo engole, que aterroriza quando afunda embarcações e pune a ousadia dos humanos. Portanto, se na frase céu, terra e mar manifestam seres supremos, nós encontramos as três propriedades valorativas do sagrado: ser raro, ser separado ou misterioso e ser poderoso, então essa frase pertence ao conjunto experiência do sagrado. Mas a experiência do sagrado não é religião. A partir do que eu estou destacando aqui, eu vou explicar o porquê. Porque eu vou chamar de religião a experiência religiosa do sagrado. Então a religião, ela pertenceria ao domínio dos fatos e não ao domínio dos valores. Bom, vou falar um pouquinho do domínio dos fatos. O domínio dos fatos pertence à religião. Ao domínio dos fatos pertence à religião. Religião como algo factível, por ser, e agora eu vou dar uma definição de religião, uma tentativa de definição. Religião como algo factível, por ser expressões culturais que tendem a organizar sistematicamente as proposições valorativas do sagrado em um todo orgânico. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as proposições valorativas do sagrado, elas são organizadas, né, no domínio dos fatos, usando todos os artefatos da cultura, os adornos da cultura, né? Então, se as proposições valorativas do sagrado são representações, veja, imediatas da experiência do sagrado, e liga, né, o ser cognitivo senciente aos dados dos sentidos, a religião, enquanto expressão cultural que organiza essas proposições valorativas do sagrado, mediatiza a experiência religiosa do sagrado. Ou seja, organiza as experiências do sagrado por meio dos ornamentos culturais de um povo. Essa tendência à sistematização da experiência do sagrado por meio dos recursos culturais utiliza-se de um número considerável daquilo que eu passo a chamar de variáveis culturais estruturantes. O que são essas variáveis culturais estruturantes? São produtos humanos no decorrer da história, entre os quais estão as narrativas originárias, os objetos, os animais, mesmo seres humanos ou seres sobrenaturais valorizados como sagrados, os lugares sagrados, os ritos, a moral que estabelece o modo de vida, os projetos de salvação. Então, todo esse ordenamento, fruto de variáveis culturais estruturantes, é expressão da religião. Eu queria falar falar um pouquinho sobre o que seriam essas variáveis, porque eu coloquei esse nome, variáveis culturais estruturantes. Variáveis porque são muitas, quantitativamente. Línguas, símbolos, temperamentos, livros, músicas, templos, indumentárias, e também qualitativamente, porque cada um tem a sua intensidade. Em algumas religiões, a língua tem uma intensidade maior do que outras. Em alguma religião, um símbolo tem muito mais intensidade de valor do que em outra religião. Então, são variáveis porque são muitas. Culturais, porque são produções humanas no tempo. Estruturante, porque organiza de forma significativa as proposições valorativas do sagrado. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui, né, de proposições valorativas do sagrado que são organizadas de uma forma sistemática, formando aquilo que a gente chama de religião, mas eu não vou fazer isso em função do tempo, mas eu acho que a ideia geral foi apresentada.
de forma muito rápida, eu vou tecer aqui algumas considerações finais, né? Primeiro, dentro do domínio dos valores, a experiência do sagrado é identificada desde que uma dada proposição contenha as 3 propriedades valorativas do sagrado. Então, esse é um ponto da minha apresentação. É a experiência do sagrado se aquela proposição ela possui a propriedade de ser raro, ser separado e ser poderoso. 2. Considerando o domínio dos fatos, a experiência religiosa serve de matéria-prima para o que chamei de experiência religiosa do sagrado. Então, a experiência do sagrado serve como fundamento para a experiência religiosa do sagrado. 3. Chamei de religião, e aí vem a definição que eu trago aqui, para a gente conversar, as expressões culturais que tendem a organizar sistematicamente as proposições valorativas do sagrado em um todo orgânico. 4. A religião usa das variáveis culturais estruturantes, cada religião tem as suas variáveis culturais estruturantes, que todos o seu aparato cultural, para organizar sistematicamente as proposições valorativas do sagrado. E, por fim, uma pessoa pode ter a experiência religiosa do sagrado, né? Participando das expressões religiosas, como os ritos, e confiando no testemunho de santos, por exemplo, numa dada religião, que tiveram a experiência religiosa do sagrado. Mas aquela pessoa que participa da experiência religiosa do sagrado, ou seja, participa de uma religião, por vezes ela não teve a experiência do sagrado. Uma outra pessoa teve a experiência do sagrado, mas ela não teve essa experiência, mas ela vive a experiência religiosa do sagrado, né? Ela vive os elementos simbólicos, culturais, né? Ela teve o contato com as variáveis culturais estruturantes, e não necessariamente a experiência religiosa do sagrado. Bom, foi esse vespeiro aqui que eu apresentei, que eu trouxe aqui para vocês, fruto de um trabalho que eu tenho feito nos últimos 2 anos, um trabalho de pós-doutorado, e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado.